Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José, mais uma reflexão, né? E hoje eu não tenho nada programado de reflexão. Eu normalmente sempre escrevo um texto, alguma coisa assim, porém eu optei por não escrever, mas sim falar o que eu sinto, né? Tanto que eu até comecei a escrever um texto, tudo em um determinado tema, mas ele não começou a não fluir muito legal, então eu parei ele. E aí, decorrente de algumas coisas que foi acontecendo essa semana, fez eu pensar em fazer um vídeo onde eu vou falar algumas coisas, né? Onde eu vou falar o que eu senti, né? Bom, o tema que eu optei em comentar com vocês seria de não se preocupar com a opinião dos outros, né? Isso porque a gente, na nossa vida, muitas vezes, a gente, independente do que você faça, trabalhe, muitas vezes a gente sempre tem que lidar com as pessoas. Muitas vezes a gente, né, tenta sempre fazer, né, que de alguma maneira que você crie laços de amizade e tudo. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue isso, não consegue agradar todo mundo, né? E aí, consequentemente, ocasiona que a gente cria inimizades, desavenças, inimigos, como vocês preferirem. Vou usar o termo inimizades, né? Que eu acho que é uma palavra mais leve, né? E com isso, né, consequentemente, se cria situações negativas, ruins, que não são muito boas, né? E, e aí isso aí fez eu refletir muito, né? Eu na minha vida tive algumas inimizades, seja por questões, seja de erro meu mesmo, ou muitas vezes não fiz nada e criei essas inimizades, né? Eu tenho meus erros, não tem como a gente voltar no passado, mas eu busco hoje não cometê-los novamente, né? Mas eu tenho a consciência, né, que nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo, nunca a gente vai conseguir fazer que pessoas de repente gostem de você, tudo, porque muitas vezes é aquele termo que nossos pais, nossos avós usavam, que o santo não bate, né? Então muitas vezes não tem o que ser feito, a gente tem que ficar na nossa, seguir nossa vida. E uma coisa que eu penso é o seguinte, a minha mãe muitas vezes fala isso pra mim. Quando acontece uma situação com alguém que queira te prejudicar, alguma coisa, situação, aí ela chega pra mim e fala: filho, não deseje o mal da pessoa, ore por ela. Então eu procuro nunca desejar o mal dessa pessoa, procuro sempre orar por ela, porque a partir do momento que você deseja o mal, você está exalando um sentimento que é o mesmo que essa pessoa muitas vezes tem por você. Então a gente sempre tem que orar, porque essa pessoa estando bem, fazendo alguma coisa que lhe faz bem, ela não vai lembrar de você. Então, muitas vezes não compensa a gente querer ela fez pra mim, eu vou fazer também. Não compensa, não vale a pena, né? Tem uma frase do Seu Madruga, lá do Chaves, né, que eu sempre ouvi, né, repetia muitas vezes, e aí hoje, quando você vai pegando uma faixa etária, vai tendo como é que é o termo que eu posso usar? Vai ter um significado, tá? Que é: a vingança não quer pena, mata a alma e envenena, né? Isso é uma coisa que, se você analisar, você pensa: se eu me vingo, se eu pego e tomo o mesmo ato dessa pessoa, eu estou envenenando a mim, estou envenenando o meu corpo. E aí, muitas vezes, a gente para pensar: compensa? Compensa você envenenar seu corpo com mágoa, com rancor, com ódio, qualquer outro tipo de sentimento? Compensa você odiar alguém? Compensa você criar mágoa com alguém? Né? Então, realmente, quando você tem esses sentimentos, você está pondo veneno no seu corpo, né? Você adoece o seu corpo. Eu acredito muito que as doenças que a gente acaba tendo também está relacionada à parte mental,
Se você mentaliza coisas negativas, vai vir coisas negativas. Se você mentaliza coisas boas, vem coisas boas. Eu acredito nisso. Então muitas vezes a gente tem que parar e ver assim, sabe? De repente teve uma situação que aconteceu com você que não foi agradável, usar isso como aprendizado, sabe? Pegar isso como aprendizado. Falar, pô, a pessoa agiu dessa maneira, isso aí é uma coisa que eu não quero fazer. Então usar ela como exemplo para você não agir, né? Porque como eu falei, a gente tem a luz própria. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter, né, poderes para criar a inveja, para criar o sentimento de negatividade que seja. Sendo você, tendo a sua luz própria, já incomoda. Então é uma coisa que eu penso. Sempre tem a sua luz. O sol é para todos. Algumas pessoas não vão querer que você também usufrua desse sol, só que o sol é para todos. Então você tem o direito de usufruir desse sol, desses raios. Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de conquistar suas coisas, sabe? Então, quando você em algum momento desanimar, tiver um sentimento de tristeza, de revolta, sabe? De repente, ouça essa reflexão, se essa reflexão tiver algum significado, mas lembre, a gente está aqui para aprender, para evoluir. Erros a gente vai cometer, atitudes erradas a gente também vai ter. Só que a gente vai estar à frente de outras pessoas. Vamos por uma pessoa que quer seu mal. Ela mantém a negatividade, ela mantém coisas ruins com ela. Se você chega e fala, não, eu não quero ser assim, eu quero mudar, você já está à frente dessa pessoa. Por quê? Porque você tem a consciência que isso não é bom e você quer mudar a sua atitude. Você quer evoluir. Então, críticas sempre vai ter na nossa vida, fofocas, falas negativas, mas aí você tem que deixar bater e voltar. Não deixar ela absorver o seu corpo, porque a partir do momento que ela absorve o seu corpo, é onde você se envenena. Então eu penso que a nossa vida é muito curta para a gente se pegar com coisas que não são válidas. Então, se ame, se respeite, busque se melhorar como ser humano, mas jamais deixe que outras pessoas os afete. Jamais deixe que outras pessoas os envenenem. Porque muitas vezes a gente vai exalar sentimentos negativos e a gente cada vez fica mais longe de Deus ou do que você acredita. Então a reflexão que eu tinha para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Continue sempre acompanhando a página, sempre estou publicando reflexões, vídeos, tá? O que eu posto aqui no YouTube não é o mesmo no Instagram, tá? No caso, sempre estou postando coisas diferentes, então vai acompanhando, se inscreva, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo término de semana e início de fim de semana. Um beijo a todos. Tchau.